Gabriel Jesus pode virar reforço do Palmeiras nessa janela de transferências? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre o Corinthians, que tomou decisão importante e polêmica às vésperas do clássico contra o Verdão. Já no São Paulo, discussão para a realização de mais um grande show internacional, assegurando mais dinheiro para o tricolor. Falo ainda sobre o Flamengo e a busca por um centroavante, outros times de olho em Pedro Morisco, goleiro do Curitiba, o Galo rejuvenescendo seu elenco, o Cruzeiro com medo de perder Fagner no fim da temporada, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, nessa você deve confiar. Minha sugestão para essa quarta-feira, uma múltipla com 4 jogos. Preciso das vitórias do Bahia, do Cruzeiro, do Karabag e do Malmo. 4 resultados bastante comuns. Se acontecerem, meus R$50 vão se transformar em R$124 para você fazer sua fezinha, bem simples. Link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preenche seus dados. Depois é só se divertir, sempre com moderação. Lembrando, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Renato Augusto, especulado como possível técnico do Sub-20 do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Renato e ele admitiu que tem o sonho de se tornar treinador, é uma das possibilidades, mas que ainda não foi procurado por ninguém do timão. Já o Botafogo, enfim, venceu em casa sob o comando de Davide Ancelotti. O técnico italiano que havia empatado contra Vitória e Corinthians venceu na noite dessa terça-feira o Red Bull Bragantino por 2-0, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Vasco da Gama ofereceu 500 mil euros ao Rennes pelo empréstimo de 1 ano do atacante Andrés Gomes. Jogador de colombiano de 22 anos de idade, o negócio ainda previa a obrigação de compra com cláusula fixada em 5,5 milhões de euros. O Vasco aguarda pela resposta do clube francês. Quero contar também que o Santos tentou a contratação do zagueiro William Rocha. O problema é que o CSKA pediu 6,5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador, valor considerado completamente fora da realidade. Para completar o giro de notícias, registrar que o Fluminense fez oferta ao Portland Timbers pelo atacante Santi Moreno. Esse é um colombiano que chegaria para o lugar do John Arias, não houve acordo com a equipe americana. E a saideira do giro de notícias, o Santa Cruz contratou Ariel Nahuelpan, centroavante, hoje com 37 anos de idade, ele vai ser reforço do Santa para o mata-mata da Série D. Você vai lembrar do atleta, jogador que passou pelo Curitiba e estava na Indonésia, onde fez 2 gols em 15 partidas. Bora te atualizar agora sobre o futuro de Fagner. Se depender da nova diretoria corintiana, Fagner não ficará no Cruzeiro para 2026. Vale a lembrança de que o Augusto Melo foi o responsável por emprestar o Fagner de graça e pagando metade dos salários do lateral para o Cruzeiro. Pois bem, o Corinthians mudou de comando. Nesse momento, o Osmar Stabile é quem preside o clube e o Stabile e seus diretores foram frontalmente contrários a esse negócio, entendendo que o Fagner teria serventia e utilidade no Corinthians. O contrato de empréstimo se encerra em dezembro e se o Stabile permanecer como presidente do Timão, a ideia é que o Fagner seja reincorporado ao elenco em 2026, quando o lateral terá seu último ano de contrato. Importante contar que no dia 9 de agosto, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, que está afastado, vai apreciar a votação em relação ao impeachment. A tendência é que os sócios optem pelo impeachment do Augusto. Dessa maneira, o Osmar Stabile segue de forma provisória até que seja convocada uma eleição. O Cruzeiro precisa ter mais um lateral direito. William e Fagner dão conta do recado, mas se o Fagner de fato for embora, Raposa terá 6 meses para buscar um substituto. Desde que o Fagner foi contratado pelo Cruzeiro, 15 partidas, nenhum gol marcado e uma assistência. A tendência, inclusive, é que o Fagner esteja em campo para a partida contra o CRB na noite dessa quarta-feira, com o Mineirão para pelo menos 40 mil torcedores. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo está rejuvenescendo o seu elenco. Nas últimas janelas foram várias as contratações de jogadores com mais de 30 anos de idade. O perfil para essa janela de transferências completamente diferente.
Alexander, por exemplo, comprado junto ao Al-Ahly, tem 21 anos de idade, operação de 6 milhões e meio de euros. O Galo também tem negociações avançadas com o Paulinho, lateral direito que pertence ao Vasco, só 20 anos de idade, ele chegaria por empréstimo com obrigação de compra caso dispute 20 jogos, essa operação de compra de 2 milhões de dólares. O Biel já foi contratado, atacante que veio do Sporting, empréstimo com obrigação de compra de 7 milhões de euros, o Biel tem 24 anos de idade. O Galo também espera fechar nas próximas horas a contratação de Renier, 23 anos de idade, meia formado no Flamengo, entre Atlético e Renier tudo acertado, falta apenas o aval do Real Madrid, Atlético e Real discutem se ele chega por empréstimo ou em definitivo. O único um pouco mais velho entre os possíveis reforços do Galo nessa janela é Juan Portilha, volante colombiano de 26 anos de idade, pertence ao Tajeres. O Portilha já aceitou a proposta do Galo, falta um acordo entre os clubes. Preciso te falar agora sobre mais clubes interessados em Pedro Morisco. Nessa terça-feira contei que Flamengo e Palmeiras não fizeram proposta, mas monitoram com muita atenção a situação do goleiro de 21 anos de idade que pertence ao Curitiba. Depois que eu publiquei esse vídeo, fui avisado de que Bahia e Botafogo também já andaram sondando a situação do Morisco, com o Bahia preparando uma oferta oficial para a compra do atleta. O Morisco é muito bem avaliado pelo Grupo City, que é dono do Bahia, entre outros clubes pelo mundo. Importante contar que na Bahia chegaram a especular sobre uma possibilidade de oferta de 6 milhões de euros. Essa notícia não foi confirmada pelo André Cury, representante do atleta. Cheguei a conversar com o André Cury durante a live dessa terça-feira no canal do Nicola. O André disse que o objetivo do Morisco é permanecer no Coxa pelo menos até o fim da temporada, para que ele possa terminar o ano devolvendo o Curitiba para a Série A do Campeonato Brasileiro. Coxa é um dos favoritos ao acesso na segunda divisão. Morisco que foi revelado no Coxa, 1,91 m de altura, ótimos predicados e hoje é tratado como uma das principais promessas do futebol brasileiro e da América do Sul em relação a goleiros. Hora de falar sobre o Flamengo, que não desistiu da contratação de um centroavante. E o grande alvo no momento é Beltrán, argentino de 24 anos de idade, revelado no River Plate que pertence à Fiorentina. Cheguei a contar para vocês no final de semana que Gabriel Jesus foi um alvo. O Flamengo sondou a situação junto a Paulo Pitombeira, mas quando o empresário afirmou que o Jesus só pode voltar a jogar em outubro, isso acabou por dificultar as negociações. O Flamengo quer ter um centroavante para já. Negociações com a Fiorentina já começaram. A primeira proposta do Fla de 15 milhões de euros não foi tão bem avaliada pelo clube italiano. Esses 15 milhões de euros hoje equivalem a 98 milhões de reais. A tendência é que o Fla precise aumentar um pouco a oferta, até porque o Beltrán está avaliado em 18 milhões de euros. Ele havia sido comprado do River Plate por 12 milhões de euros. O Beltrán tem as características que o Felipe Luiz busca num centroavante. Alguém que ajude na marcação, pressão alta, que tenha mobilidade e que possa jogar em mais de uma posição. Se o Beltrán for contratado, dá para cravar que o Pedro não fica, especialmente se existirem propostas pelo centroavante do Fla. Quero trazer informação exclusiva sobre o São Paulo Tricolor negocia com os promotores da Shakira a realização de mais um show da cantora colombiana. Ela já se apresentou em fevereiro desse ano no Morumbis para mais de 70 mil pessoas. A tendência é que esse show aconteça em dezembro, embora o São Paulo e os promotores discutam as datas. Vale a lembrança de que o Campeonato Brasileiro nesse ano vai avançar no mês de dezembro por conta da paralisação por causa da Copa do Mundo de Clubes. E é importante dizer que se o show da Shakira acontecer em dezembro, vai garantir mais dinheiro ao São Paulo. Isso porque o Tricolor fez um acordo com a Live Nation que garante a ele R$20 livres de impostos para o Tricolor por cada ingresso vendido. Então o São Paulo, além de faturar com o aluguel do seu estádio, agora fatura também um valor fixo por cada ingresso vendido. A expectativa é de que um show para 80 mil pessoas assegure ao São Paulo algo na casa dos 4,5 milhões de reais. Em relação ao show, definição deve acontecer nos próximos dias, mas há enorme vontade do São Paulo, da Live Nation e dos representantes da Shakira de realizar essa apresentação no mês de dezembro. Tricolor que já tem garantidos para o restante da temporada mais 2 shows do Oasis, um do Linkin Park, um da Dua Lipa e outro do Imagine Dragons. Bora falar agora sobre o Corinthians, que tomou uma decisão importante e polêmica. Os dirigentes alvinegros decidiram voltar com as concentrações, pelo menos na partida contra o Palmeiras. Essa prática já passou a valer. Corinthians, nos jogos dentro de casa e em São Paulo, havia abolido aquela ideia da concentração. Os atletas se apresentavam apenas no dia do jogo para almoçar, jantar e partir para a partida. No confronto contra o Palmeiras, marcado para a noite dessa quarta-feira, a situação mudou.
Jogadores treinaram na terça-feira no centro de treinamento do Timão e ficaram concentrados por lá, tudo por causa de uma série de informações nos últimos dias que causaram preocupação e irritação, especialmente de torcedores. É que alguns jogadores do Timão têm abusado da noite. E no clássico contra o São Paulo, derrota por 2-0 no Morumbi, houve relatos de que 2 atletas estiveram na noite. De sexta para sábado, vale a lembrança de que o São Paulo ganhou do Corinthians na noite de sábado no Morumbi. Entre os jogadores mais pressionados, mais analisados e observados pela torcida estão Memphis Depay e Carrilho. Para evitar qualquer tipo de problema, às vésperas de um jogo para lá de decisivo para o Corinthians, o Timão decidiu retornar com as concentrações. A partida contra o Palmeiras vale muito. É a última chance de título na atual temporada. Vale a lembrança de que o Corinthians está fora da Sul-Americana, já havia caído na Libertadores e no Campeonato Brasileiro está super distante da ponta. Vale também o emprego de Dorival Júnior. Se o Corinthians for eliminado pelo Palmeiras na próxima quarta-feira, no jogo de volta no Allianz Parque, é grande a chance de o treinador ser demitido. Só para completar, importante lembrar que o Corinthians conseguiu um importante acordo não foi nem na justiça, foi com a rescisão de contrato de uma empresa de segurança. Antes de ser afastado da presidência do Corinthians, o Augusto Melo prorrogou o contrato com uma empresa, fazendo com que a multa rescisória para a quebra desse contrato chegasse a 30 milhões de reais. Pois bem, o Osmar Stabile, que é o presidente interino, rescindiu o contrato com essa empresa e fez valer o acordo antigo, antes dessa prorrogação, com pagamento de multa de R$1 milhão. O Timão vai ser obrigado a ressarcir essa empresa em R$1 milhão, mas se livrou de um custo de 29 milhões. A multa total a partir desse acordo do Augusto girava na casa dos 30 milhões de reais. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras com novidade importante sobre Gabriel Jesus. Fui o primeiro a contar no sábado que o Flamengo tinha a intenção de contratar o atacante, revelado no Palmeiras e super identificado com o Verdão. A partir daí, uma série de torcedores do Palmeiras passaram a fazer campanha para que o Palmeiras entrasse na briga para a contratação do atleta. Posso assegurar para vocês que o Palmeiras nem cogita contratar Gabriel Jesus nessa janela de transferências. O grande ponto é: o Palmeiras já gastou 25 milhões de euros na aquisição de um atleta para a mesma posição do Gabriel Jesus. O Palmeiras entende que Vitor Roque tem as mesmas características do centroavante do Arsenal. Não faria sentido gastar dinheiro para contratar alguém que chegaria para disputar a posição com um atleta que precisa render, até por conta de todo o investimento feito pelo Palmeiras. Para sorte alviverde, a chance de Gabriel Jesus virar reforço do Flamengo é hoje praticamente zero. Isso porque o atleta que dá preferência ao Palmeiras numa volta ao Brasil tem um problema grave no joelho. Ele não joga desde janeiro e só deve voltar aos campos a partir de outubro. O Flamengo busca um centroavante para já e dessa maneira a negociação ficou bastante distante. O fato de o Gabriel Jesus ganhar 6 milhões e meio de reais por mês no Arsenal também se tornou algo que joga contra qualquer negociação com clubes brasileiros. Importante destacar que o Arsenal pensa numa negociação por o Gabriel Jesus, mas essa lesão deve adiar qualquer possibilidade de movimento. Talvez na janela de janeiro o Gabriel Jesus deixe o clube inglês. Só para completar sobre o Verdão, Palmeiras em busca de reforços, o Kelvin deve ser anunciado nas próximas horas, operação de 4 milhões e 800 mil euros junto ao CSKA. A busca por um volante segue como prioridade máxima, até para a reposição do Richard Rios. O Wendel, que pertence ao Zenit, voltou à pauta alviverde. O grande ponto é que o Zenit pede 20 milhões de euros e o Palmeiras tenta fechar acordo por cifras inferiores. Pergunta que eu deixo para você: qual seria o volante dos sonhos para ser contratado pelo Palmeiras? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!